Graças a Deus. Amém. Nós cremos que não é por acaso que você está aqui, Deus trouxe você aqui nessa noite. E nosso desejo é deixar que Ele nos use como uma ferramenta, como instrumento para abençoar a sua vida. Nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus antes de você voltar para casa, para nós selarmos de maneira muito especial essa noite de Páscoa e falarmos do que está acontecendo em nossas vidas por causa de algo que aconteceu há 2000 anos atrás, que foi o coelhinho da Páscoa nascer, né? Você sabe. Não foi isso, não? Não, é interessante porque hoje em dia nós temos uma coisa sensacional que se chama grupo de WhatsApp. E eu não sei se você está familiarizado, você já ouviu falar disso? Acho que sim, né? E a gente tem ali, tem gente que acorda de manhã cedo, tem 3.000 mensagens para ler, alguma coisa assim. E um dos grupos que eu faço parte do WhatsApp é um grupo de pessoas que não são cristãs. E é muito interessante as coisas que eles colocam em relação à Páscoa também. Muita gente me desejou Feliz Páscoa e botou um símbolo de um coelhinho ou de um chocolate, ou das duas coisas. E eu pensei, eu acho que eu vou colocar um Feliz Páscoa com uma cruz, mas será que eles vão achar que eu estou sendo crente demais, né? De repente vão até se afastar de mim? Mas a verdade é que esse sentido que para nós cristãos é tão real e tão vivo, à medida que o tempo passa, na maioria das pessoas vai se apagando, vai deixando de ser real, vai perdendo um pouco o seu brilho. E a verdade é que para nós a Páscoa é o grande lance, né? O grande dia, é o dia mais importante porque fala do que Jesus veio fazer aqui e por que Ele veio. Responde essa pergunta tão importante. Então hoje eu queria tentar ajudar você também a afirmar isso no seu coração, e eu quero especialmente falar com você que talvez nunca pensou muito nisso, talvez você tenha sido convidado, talvez você está aqui à força, te obrigaram a vir, não sei se é o seu caso, né? Mas eu queria falar com você que vai valer a pena você ter vindo aqui, você vai sair abençoado, amém? Mas principalmente falar com você que tem o seu coração nesse momento marcado, talvez um pouco frustrado, um pouco quebrado, e você não sabe muito bem o que fazer, e Deus trouxe você aqui nessa noite. Eu tenho no meu coração uma impressão de que Ele quer falar direto ao seu coração. Você tem o seu espírito, o seu coração aberto hoje aqui? Você pode fazer um favor para mim? Diga para quem está perto de você, olha, Deus quer falar contigo, se liga nele. Amém? Essa pergunta que está aqui no telão é para você fazer para você mesmo. Qual é o meu valor? Você já fez essa pergunta? Deixa eu te falar, eu acho que você já fez essa pergunta, só que sem essas palavras. Nós frequentemente fazemos essa pergunta. E a gente queria hoje usar uma história bíblica, algo que aconteceu, nós cremos que aconteceu há 2000 anos atrás, mais ou menos, para ilustrar esse princípio e tentar nos ajudar a responder essa pergunta. Qual é o meu valor? Se você é um cristão, você já está tentando descobrir o que eu vou falar, né? Eu já sei, pastor, no final das contas vai pegar e vai falar que nosso valor é grande demais. Não é essa a questão é como é que você considera isso. Qual o valor que você dá a si mesmo? E com base em quê? E é uma pergunta que, mais uma vez, você frequentemente, sem perceber, faz e tenta responder. Para ilustrar esse princípio, eu queria ler com você uma passagem que está em Lucas, no capítulo 15. Se você trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe, daqui a pouco eu vou pedir para o pessoal também botar. Eu não botei os versículos aí, mas, na verdade, é uma história que Jesus conta, que eu vou tentar contá-la para você, e você pode acompanhar aí ou não. Mas é uma passagem famosa, que ilustra bem isso. O que acontece é o seguinte, vou ler só a primeira parte, Lucas capítulo 15, nos primeiros versículos. Não sei como é que é a versão da sua Bíblia, a minha está assim. Todos os publicanos e pecadores, esse pecadores meu aqui está entre aspas, não sei como é que está aí no seu, estavam se reunindo para ouvi-lo. O que aconteceu é que os publicanos, é porque a gente não conhece muito bem essas expressões. Publicano é um pecador ao quadrado, mais ou menos isso, né? Existiam os pecadores, existia a pior raça de pecador e depois tinha os publicanos, eram os piores de todos.
como o povo enxergava, né? Na ótica do povo, a pior raça que existia eram os publicanos. Porque quem eram eles? Os publicanos, eles eram homens que foram apontados pelo governo romano. Você sabe que Roma estava tomando conta de Israel, né? Naquela época, e Roma escolheu alguns homens e colocou eles como responsáveis de coletar os impostos das pessoas. Roma, obviamente, fez aquela conquista, conquistou toda aquela nação e a população com o propósito de coletar dinheiro. Então, eles eram os que coletavam o dinheiro. Só que até aí, eles estão fazendo o trabalho deles. Só que a Bíblia nos conta que era comum uma grande corrupção no meio dos publicanos. Não sei se você sabe o que é corrupção. A gente vive num país que a gente não reconhece muito bem essa expressão, né? Mas existia uma corrupção muito grande, ou seja, eles tinham já de praxe de cobrar o valor e cobrar quase que 2 vezes aquele valor, porque sabiam que poderiam fazer isso na autoridade de Roma, devolver o valor do imposto para Roma e ficar com o resto. Então eles eram, qual seria o melhor nome para eles? Não, guarda com você, é melhor a gente não falar aqui na igreja. Eles eram a pior raça. Então, essa turma que está ali querendo ouvir Jesus. Se eles estivessem aqui hoje, se eles entrassem aqui na igreja hoje, você ia olhar para eles assim e falar, não, peraí, esses caras não podem estar aqui. Eles não podem estar querendo se aproximar de Jesus. Eles não podem querer estar se aproximando do cristianismo, porque isso não tem nada a ver com eles. É mais ou menos o que estava acontecendo. Isso desperta imediatamente uma reação dos homens que eram muito religiosos. Versículo 2 diz assim, mas os fariseus e mestres da esse homem recebe pecadores e come com eles. E essa expressão também, a gente às vezes não entende nada, qual é o problema? Receber tudo bem, mas comer com eles, às vezes você não tem nenhuma outra opção. Hoje de manhã eu estava mencionando, né? A gente vive numa época onde você às vezes vai no shopping, vai lá, pega a sua comida na praça de alimentação, vai procurar um lugar e às vezes não tem. Mas às vezes tem um lugar vazio. Se você for numa noite de sexta-feira, no sábado, talvez você tenha que esperar um pouco, mas às vezes não tem jeito. Se você for na hora do almoço, já existe, acho que, uma política de boa vizinhança entre as pessoas. Mesmo sem se conhecer, você pode sentar e almoçar na mesma mesa que um estranho, uma pessoa que você nunca conheceu. Mas se você chega com a sua bandeja, com o seu prato, e você olha e tem um lugar do lado de uma pessoa, pessoa A, e tem um outro lugar do lado de uma outra pessoa, pessoa B, o que vão ser os critérios para você escolher onde você vai sentar? Se você, é preconceituoso e aquela pessoa ali está num perfil que atinge o seu preconceito, você não gosta da cor da pele dela, você não gosta do gênero dela, você não gosta da orientação sexual dela, você não gosta porque ela está com a camisa do partido político dela, você não gosta de uma série de coisas, você, na hora de escolher, você fala, eu não vou sentar com aquela pessoa. E mesmo que você nunca converse com ela, porque você não quer estar perto, é normal, eu e você somos assim, se você tem as opções. No caso de Jesus, ele também tinha as opções, ele olhou e ele viu um grupo de pessoas que era a pior raça. E era gente que você não ia querer que ninguém visse você perto deles, porque ia achar que você fazia parte do grupo, ia achar que você também está envolvido na mesma coisa que eles. Jesus não tinha medo de que achassem isso dele, foi lá e sentou com essa gente. Isso provocou um mal-estar muito grande. Esses homens ficaram ali frustrados. E eles reclamam. E é uma reclamação interessante que a gente precisa pensar nela. Jesus, por que você vai sentar com pecadores? Você deveria sentar com a gente. Tem muita coisa que a gente tem em comum, que a gente podia discutir, conversar. Esses caras não têm nada a ver contigo. Jesus resolve, sem eles perguntarem, como eu estou falando, ele resolve responder essa pergunta. E Jesus responde da maneira mais interessante, ele conta algumas histórias. Tem gente que não ia aguentar muito, né? Jesus, você faz uma pergunta para ele, ele começa com, era uma vez. Você fala, não, Jesus, você não está entendendo, eu só queria que o senhor respondesse a minha pergunta. E ele começa a contar a história, conta 3 histórias, que na verdade são uma só.
Primeiro ele fala que existia uma ovelha no meio de 100 e um pastor. O pastor cuidava das suas ovelhas, uma daquelas ovelhas realmente, em algum momento ela desaparece, ela foge, ela resolve fazer o seu caminho. Ovelhas são assim mesmo. E aquele pastor vai contar, e não tem 100, tem 99. E aí Jesus fala, ele deixou as 99 guardadinhas lá e saiu para buscar outra. Para mim, para vocês, isso é bonito, é romântico, mas para aqueles homens ouvindo Jesus, eles ficavam pensando, qual o sentido disso? Porque se você tem 99, você ainda pode perder alguma das outras que ficou lá sozinha. Não faz sentido. Eu queria falar para você hoje, não fazem sentido para nós. E a gente precisa começar a entender Deus a partir daí, de que não faz sentido. Depois ele começa a contar a história de uma mulher que tinha uma coleção de 10 moedas, que fazia parte da história dela, que ela estava guardando para um momento especial. Ela perde uma daquelas moedas, e ela não apenas procura, mas ela quase desmonta a casa para achar aquela moeda. É muito ruim perder alguma coisa. É ou não é? Eu, nesse momento, perdi minha carteira. Não sei onde eu botei. Se você encontrar, me devolve, por favor. Assim, chega uma hora, né? Está lá cartão, documento. Acho que nem tem dinheiro lá. De repente não tem mais agora, mas não tem, né? Mas daqui a pouco você precisa pegar um cartão, você precisa usar uma carteira de identidade, motorista, né? Se você me vê dirigindo, você sabe que eu não estou legal ali naquela posição. Não era para eu estar ali, porque a minha carteira não está ali comigo. Dá vontade de vamos parar tudo, bota a esposa, filhos para procurar, chama todo mundo, vamos revirar essa casa para achar, porque não dá para ficar sem. No meu caso, eu estou esperando assim uma ingerência espiritual para a carteira aparecer de alguma maneira, não sei. Mas pode ser que isso aconteça esse dia, mas pode ser que não, e aí eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que tomar uma decisão. Essa mulher imediatamente começa a revirar a casa inteira e bagunçar tudo para achar a moeda. Nas duas histórias, Jesus conta que o final foi feliz, eles encontrou a ovelha, encontrou a moeda. E de repente ele começa a contar a terceira história. Essa história faz parte dessa trilogia. A ovelha perdida, a moeda perdida, e agora ele personifica a coisa, e vamos falar de gente. Ele começa a falar de um filho perdido. É uma história famosa, a gente conhece como do filho pródigo. Jesus começa a falar, dizendo assim, olha, existia um pai, aparentemente muito rico, talvez dono de muitas propriedades, e ele tinha dois filhos, homens. Não sei se tinha mais, mas tinha esses dois. Aí Jesus está contando essa história, ele está inventando. Tinha 2 filhos. E um deles, o mais novo, não sei porque que tinha que ser o mais novo, mas talvez seja porque quanto mais novo, menos experiente a gente é. O mais novo chega para o pai e fala, eu queria que você me desse agora aquela herança que você só vai me dar quando morrer. Porque eu quero agora. Em outras palavras, esse filho estava dizendo, eu estou terminando aqui a nossa relação de pai e de filho. Para mim é como se você estivesse morreu, me dá a minha parte, eu vou viver a minha vida distante de você, distante dessa família, fora desse contexto. Quando Jesus conta essa história, imediatamente os homens que estão ali, principalmente esses líderes ali, sacerdotes não, a Bíblia fala que mestres da lei, né? E fariseus, eles sabem que aquilo que Jesus está falando é um escândalo. Como assim? Um filho fala uma coisa dessa para o pai? Não tem nada mais absurdo. Isso não dá certo, isso não funciona. Ninguém pode chegar para o seu pai e ter um desrespeito desse tamanho. Esse rapaz já é odiado no início da história. E aí Jesus continua a história dizendo, esse filho, ele pega aquele valor, porque o pai, ele abre mão, o pai não fica discutindo com o filho, você quer isso, quero, então o pai dá metade da sua herança, porque a outra metade é do outro filho, para esse, e ele vai embora. E a Bíblia diz que Jesus começa a contar, esse rapaz viajou para um lugar distante, resolveu ficar o mais longe possível do seu pai, e pegou o seu dinheiro,
e gastou de maneira totalmente irresponsável e perdeu tudo. Você conhece alguém que já viveu isso alguma vez? Tinha um dinheiro bom, poderia ter investido em si mesmo, poderia ter investido no estudo, poderia ter crescido, poderia ter entrado numa boa associação ou sociedade, mas na verdade foi para um outro lugar, para uma outra posição, se associou com pessoas erradas, perdeu tudo. Jesus não diz como, mas ele foi perdendo. Ele diz que ele vivia uma vida que se dissolve, uma vida dissoluta. Gastou seu dinheiro com prazeres, gastou seu dinheiro com prostitutas, gastou seu dinheiro com jogos, gastou seu dinheiro com bebidas, com todo tipo de coisa que poderia fazer ele se sentir bem imediatamente. E aqueles homens estão ouvindo aquela história e pensando, que história triste, que história horrível, como é que um filho faz isso e faz depois de tudo isso? E Jesus continua contando o drama desse rapaz. Depois que ele perde tudo, obviamente ele perde também todas as suas conexões, todos os seus amigos vão embora, porque não eram amigos dele, eram amigos do que ele tinha para oferecer. E Jesus conta nas entrelinhas que essa é a verdade do mundo que nós vivemos. Nós somos identificados pelo que nós podemos dar aos outros, muitas vezes não pelo que nós somos. E esse jovem fica sozinho e agora não tem mais nem o que comer. E aí Jesus fala, e ele se aproximou de uma pessoa que criava porcos. O judeu, quando ouve isso, fala, essa é a última pessoa que ele tinha que se aproximar, porque porcos é a última coisa que um judeu pode se aproximar. É horrível. Jesus vai lá, né, nas entranhas de quem está ouvindo. E ele fala, ele pediu então para cuidar dos porcos. O homem ofereceu a ele, você vai cuidar dos meus porcos. E beleza. E na expectativa de que isso fosse gerar alguma coisa para ele, que ele ia ganhar algum dinheiro. Mas Jesus conta que ninguém dava nada para ele. E a fome era tão grande que ele fazia uma coisa que eu tenho certeza que você já fez. Viu o porco comendo uma lavagem e ficou com fome. Já aconteceu contigo? Não? Ah, pensei que já tinha. Ele está no chiqueiro, horroroso, e está vendo os porcos comendo, e a fome é tão grande, tão desesperadora. Já teve uma fome assim? Está com essa fome agora, pensando no McDonald's no final do culto? Não, mas deixa eu falar, você nunca teve uma fome assim. Você nunca teve uma fome de um tamanho que você não consegue pensar em mais nada, senão em qualquer coisa para você comer. Eu imagino que não. Se você não chegou hoje aqui da Somália, possivelmente você nunca experimentou o que eu estou contando. Jesus está contando essa história. É tão grande a fome, tão grande que ele topa qualquer coisa. Se está nutrindo de alguma maneira os porcos, deve ter algum nutriente para mim ali. E aí a Bíblia diz que nesse momento ele começa, o que está nublado, o que está nebuloso na sua mente começa a se dissipar. Até ali ele estava meio bêbado, até ali ele estava meio embriagado. Mas de repente ele começa a enxergar mais claro. E claro, ele deve ter chorado nesse momento, pensando, o que foi que eu fiz? E ele começa a falar com ele mesmo. Lá na casa do meu pai, onde eu morava, os empregados, porque era uma casa rica, os empregados comiam bem. Existem casas de homens que não são tão ricos, onde os empregados comem mais ou menos. Lá em casa eles comem bem, porque meu pai é muito bom e muito generoso. E ele começa a pensar, eu já sei o que eu vou fazer. Eu quebrei completamente, eu destruí uma ponte que existia entre eu e meu pai. Foi totalmente destruída. Eu falei que eu não quero mais ser filho dele, eu desisti de chamá-lo de pai. Então eu vou chegar para ele e vou tentar uma coisa, vou ver se eu posso chamá-lo de patrão. Vou ver se ele permite que eu seja servo dele. Porque se ele deixar eu ser servo dele, aí talvez eu possa ter pelo menos um pão para comer. Essa é a história que Jesus conta. E depois esse rapaz ensaia um discurso e fala, eu vou chegar lá e vou falar, pai, eu não vou nem discutir contigo, eu estou errado, eu pequei contra o céu, eu pequei contra você, e eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Esse é o versículo que eu queria chamar a sua atenção. Eu não sou digno.
mas se você puder, me trata como um desses seus servos, e para mim vai estar bom. E ele pensou, talvez o meu pai vai me dar uma bronca, vai dizer, eu te falei, e talvez ele até diga, não, vai embora, mas eu vou tentar. Porque eu acho que meu pai é tão bom, tão generoso, que ele vai falar, tá bom, filha, fica lá na casa dos servos, fica lá comendo a comida, pelo menos isso talvez eu consiga. E ele volta na intenção de tentar essa generosidade do pai. Quando ele está longe, ele não espera o que vai acontecer. Ele começa a ver um homem correndo na direção dele. Era o pai que tinha visto ele lá da casa, bem distante. O pai está vindo correndo na sua direção. E ele não sabe se ele tem que fugir agora, ou se ele continua indo na direção do pai. Será que meu pai está vindo para me matar? Né? Não. Ele volta para casa e o pai começa a abraçá-lo e a beijá-lo. E quando ele começa a tentar dizer, pai, eu pequei, ele não consegue, porque o pai não para de abraçá-lo e beijá-lo. E começa a planejar o que vai fazer com esse filho. Você sabe o que ele vai fazer com o filho? Ele vai dar uma festa para o filho. Ele fala, vamos colocar nesse filho um anel da família, vamos colocar sandália nos seus pés, porque o que ele está usando já nem tem mais nada, ele está descalço. Vamos colocar uma roupa nova, porque esse é meu filho. E meu filho estava perdido, mas foi encontrado. E ele faz uma coisa doida. Ele fala, vamos pegar o melhor filé mignon que a gente tem aqui na fazenda. O novilho cevado, o bezerro gordo, o melhor que eles guardavam só para ocasiões muito especiais. Falam, vamos matar e vamos fazer aquele churrasco, porque essa vai ser a maior festa que a gente já fez aqui. E eles fazem isso, e essa festa maravilhosa acontece. Uma celebração por um filho que voltou. Só que esse filho não voltou trazendo mais dinheiro para casa. Ele não voltou trazendo um diploma, dizendo, veja o que eu conquistei enquanto eu estava fora. Ele não voltou trazendo uma família com ele abençoada, dizendo, olha que legal, como Deus me abençoou. Ele não voltou trazendo outros animais e outras pessoas. Não, voltou sozinho, esfarrapado, destruído, tendo feito o que fez. Tendo dito para o pai, você morreu para mim. Ganha uma festa. Os homens que estão ouvindo Jesus não estão entendendo por que ele está sentado com pecadores. E agora eles não estão entendendo mais nada. Por que esse pai recebe esse filho e come com eles? E a gente não sabe qual a explicação. E aí Jesus ainda não terminou a história, ele fala assim, nessa hora chegou o outro irmão, lembra dele? Porque o pai tinha 2 filhos, um ficou em casa, e o outro foi embora e fez esse monte de bobagens, fez tudo errado, destruiu a própria vida, e se bobear, deve ter destruído mais do que isso. Mas teve outro que ficou em casa. Agora, eu sempre achei esse cara muito sensato, muito centrado. Ele é um cara que para nós costuma ser um exemplo. Enquanto o outro está lá fazendo bobagem, enquanto o outro está lá sendo irresponsável, eu vou ficar em casa. Eu vou ficar aqui servindo meu pai, eu vou colocar minha cabeça no lugar, eu vou ser responsável, eu não sei como é que vai ser amanhã, mas qualquer hora dessa meu pai vai morrer, eu preciso assumir responsabilidade, então eu vou ser a pessoa sensata. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. E eu e você precisamos ter esses atributos também, devemos desenvolver isso. Mas ele chega em casa e vê que uma festa está acontecendo. E ele pensa, bom, não é meu aniversário, não é aniversário do meu pai, não é Natal, não é Páscoa, não é dia de baile. Achei que ia ser uma piada, mas não funcionou. Né? O que está acontecendo? E ele chega para alguém, o que está vendo lá? O que é essa barulheira aí? Uma festa. Uma festa para quê? É aniversário de alguém? Ele falou, não, é uma festa em celebração, o retorno do seu irmão. Quê? Meu irmão voltou? Meu irmão, aquele que traiu a família, foi embora, voltou? Como é que ele voltou? Voltou todo arrebentado. E seu pai recebeu ele, feliz da vida porque ele está vivo. E eles fizeram uma festa, e o empregado devia ser meio fofoqueiro assim, gostava de meio que uma discórdia, ele falou, você não faz nem ideia, matamos o melhor bezerro para fazer churrasco. E aquele filho fala, não é possível, tem alguma coisa errada. E ele fala, essa festa não é para mim não,
Eu não vou entrar. Eu não vou até lá. Estou fora. Eu não quero nada com esse cara. Ele não merece. É inacreditável o que está acontecendo. Como é que alguém que faz um monte de bobagem com a própria vida... Para pensar. Né? Você ama o seu filho, eu também amo meus filhos. Mas na nossa lógica, um filho que faz uma coisa dessa tão inconsequente, ele volta para casa e a gente pode até fazer alguma coisa por ele. A gente pode até tentar ajudá-lo, mas não vamos fazer uma festa para celebrar um monte de bobagem que ele fez. Não, peraí, André, você está entendendo errado. Não está celebrando as bobagens que ele fez. Está celebrando o retorno dele. E o pai repete 2 vezes nessa história: meu filho estava perdido, mas foi encontrado, mas foi achado. Ainda assim, pai, não faz sentido. Não dá para entender. Como é que... E o pai sai para conversar com o filho, e o filho fala... Sabe o que eu não entendo, pai? Esse seu filho pega o teu dinheiro, não é nem meu, eu sei que é dele, mas até então era seu dinheiro, e gasta com prostitutas, gasta com jogos, gasta com prazeres, gasta com tudo que... Ele não voltou para casa trazendo um diploma de medicina. Ele não voltou para casa trazendo fruto do trabalho que ele conquistou lá fora. Ele investiu bem o seu dinheiro. Não, nesse caso eu acho que ele merecia uma festa. Mas ele chega porque não aguentava mais lá fora. Porque não tinha opção. Você sabe o que você é, pai? Você é um bobo. Você é uma tábua de salvação. Ninguém consegue nada, consegue com você porque você é muito bonzinho. Seu filho está te usando. Agora olha para mim aqui, pai. Eu não saí de casa. Eu fiquei. E eu sirvo a você. Ele usa essa expressão, ele joga essa carta dizendo: eu sou servo aqui nessa casa. Você lembra que o filho queria ser chamado de servo? O outro: se o senhor me chamar de servo, se o senhor me tratar como servo, tá bom. Ele fala: eu já sou servo. Eu vivo trabalhando aqui nessa casa. E o senhor não me dá nada. O senhor não me dá nem um cabritinho lá para a gente fazer um churrasco pequeno com amigos. E Jesus, quando conta isso, faz aqueles homens pensarem assim: não faz nenhum sentido, não faz. Nada disso que você está falando faz sentido, Jesus. Tudo bem, o pastor perdeu uma ovelha no meio de 99. Se eu perdesse uma ovelha no meio de 99, eu ia ficar triste, mas eu ia me consolar com as 99, eu estou feliz. Se eu perdesse uma moeda no meio de 10, eu ia procurar um pouquinho, mas se eu não achasse, eu tenho 9. Fazer o quê? Agora, esse filho, o pai não perdeu ele porque estava andando na rua e esqueceu o menino. Ele decidiu, ele fez as suas escolhas, ele mesmo decidiu a história dele, a sorte dele. Ele tem que arcar com as consequências, ele plantou, ele precisa colher, ele precisa aprender uma lição. Não dá para entender. E o outro filho que merecia mesmo ser recompensado, não é? Que negócio é esse? Se você ler essa passagem, chega nesse momento, Jesus fala que esse jovem reclama: o senhor não me dá nada. E o pai imediatamente fala para ele: não, filho, você está enganado. Como assim eu não te dou nada? E é muito importante a gente entender isso, porque muitos de nós fazemos uma associação que esse pai representa o nosso Pai Celestial, e é verdade. E que é verdade que quem está dentro não recebe nada. Só quem está fora que é merecedor de uma festa. Não, preste atenção, se você está dentro, o que esse pai fala logo em seguida: filho, tudo que é meu é seu. Quantos aqui são filhos de Deus? Verdade? Então deixa eu te falar um negócio. Se você está pedindo alguma coisa a Deus, e você está esperando, e você não entende por que Ele não te deu ainda, você precisa aprender esse princípio. Porque não vai funcionar você chegar para Ele e dizer: por que o Senhor não me dá? Ele vai responder igual o pai respondeu: filho, eu não preciso te dar, porque tudo que é meu já é seu, já pertence a você. Eu acho que é muito frustrante pedir a Deus uma coisa que Ele já nos deu, e não perceber que Ele já nos deu, que já é nosso.
Viver trabalhando para merecer que Ele nos dê alguma coisa quando não precisava. Ele já tinha nos dado desde o início. Não quando você mereceu, mas quando você nasceu. Porque se você é filho, você não é filho porque merece ser. Você é filho porque nasceu. Nasceu filho. Eu tinha preparado uma apresentação tão bonita no PowerPoint, já desisti dela. Porque o meu propósito hoje é responder essa pergunta: qual é o seu valor, o meu valor? Quando você olha no espelho de manhã, você identifica-se: o meu valor tem a ver com a minha aparência. O meu valor tem a ver com o quanto que eu conquistei de grana. O meu valor tem a ver com as minhas conexões. Eu tenho quase 3.000 amigos no Facebook. Então eu devo ter algum valor. O meu valor tem a ver com a quantidade de pessoas que gostam de mim. Algumas pessoas vão pensar assim, mas a gente faz isso sem pensar. A maioria de nós acredita que o nosso valor tem a ver com o que nós fizemos por merecer. Então, eu devo ter algum valor porque eu suei a minha camisa. Eu devo ter algum valor porque eu fiz por merecer. Eu estudei, eu paguei o preço, eu corri atrás. E eu e você concordamos. Eu e você valorizamos quem se valoriza. Eu e você valorizamos a pessoa que pega pesado, a pessoa que se esforça, a pessoa que faz por merecer. E eu não estou condenando isso. O problema está quando nós acreditamos que realmente é aí que está o nosso valor. Esse filho acreditava nisso. Ele é muito parecido comigo, ele é muito parecido com muitos de nós. Eu mereço, Pai, que o Senhor faça alguma coisa por mim. Eu tenho trabalhado, eu tenho te servido. E esse outro filho que chegou em casa, depois de ter perdido todo o dinheiro de maneira burra, ele merece? Eu e você vamos dizer: claro que não. Não merece. Nunca mereceu e nunca vai merecer. Ainda assim, nós vamos dar uma festa para ele. Você sabe o que Jesus está contando essa história? Ele está querendo responder uma pergunta. Jesus, por que o Senhor senta com pecadores? Como é que o Senhor senta com aquela prostituta? Você não vê como ela é abusada? Como ela desrespeita todo mundo? Você quer ser visto do lado dela? Como é que o Senhor senta com aquele publicano? Como é que o Senhor senta com aquele ladrão? O Senhor não tem vergonha de sentar na mesma mesa que aquele traficante? O Senhor não tem medo de que as pessoas tenham uma impressão errada a seu respeito quando o Senhor senta do lado dessas pessoas que são mais e gostam de serem mais e gostam de fazer o mal e estão acostumadas com isso? Esse é o estilo de vida delas. Como é que o Senhor senta com elas? E Jesus começa a contar essas 3 histórias. No final das contas, ele está querendo dizer: para responder essa pergunta de por que eu faço o que eu faço, eu tenho que responder uma outra pergunta: por que eu sou quem eu sou? Porque a resposta não está no porquê eu faço alguma coisa. Eu faço porque eu sou alguma coisa. A única maneira de tentar ajudar vocês a entenderem e justificarem a minha atitude é tentando fazer vocês entenderem quem eu sou. Porque essas histórias que eu estou contando não são sobre um pastor, não são sobre uma mulher, não são sobre um pai de família. São todas elas sobre Deus. O pastor é Jesus, o Filho. A mulher é o Espírito Santo, dentro de casa. E o pai é o Pai Celestial. E todos eles perdem alguma coisa, todos eles encontram e todos eles celebram. No final de cada uma das histórias, Jesus fala: haverá mais festa no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por causa de muitos outros, 99, seja quantos forem, que são justos, que fazem o que é certo, mas às vezes nem se arrependem, nem sequer reconhecem que precisam do mesmo Salvador. Não faz sentido. André, você realmente chamou a gente aqui para falar um negócio que não faz sentido? Foi, porque
na verdade, se você tentar entender esse amor, humanamente você não vai conseguir. Eu e você não vamos ser capazes, na nossa humanidade, com o nosso próprio coração, de amar e celebrar quem não merece. Só o amor de Deus, através de nós, consegue fazer isso. Por isso que a Bíblia diz que quando você nasceu de novo, Ele tirou o teu coração e colocou um outro. Esse coração é capaz de amar como Deus ama. Mas humanamente falando, não tem como. Você sabe por que tem pessoas que você não consegue perdoar? Porque são imperdoáveis. Você olha para o que aconteceu e você pensa, não tem como. Deixa eu te falar, elas são perdoáveis. O que elas fizeram pode até ser imperdoável. Mas essas pessoas não são tão diferentes de mim e de você. Nós falhamos, nós erramos, nós precisamos de misericórdia frequentemente. Deus está querendo dizer que, seja você quem for, o seu valor não tem nada a ver com o seu merecimento. Não tem nada a ver com o quanto você fez para merecer. Porque ainda que você mereça muita coisa, você nunca vai merecer o que Ele fez por você. E ainda que você se sinta a pessoa mais inútil, a pessoa mais não merecedora, mais indigna que exista. Esse filho da história de Jesus chega em casa, não sabe o que vai acontecer, mas fala, pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Por que ele usa essa expressão? Porque ele entende que o pai só vai poder julgá-lo com base no seu merecimento. Ser digno significa ter valor. Eu não tenho mais valor para você. Eu cortei a relação contigo, eu não sou mais filho. Mas eu posso servir como empregado. E se eu servir como empregado, eu vou começar a conquistar algum valor. Porque eu estou fazendo alguma coisa para merecer alguma coisa. Jesus, em uma história linda, sensacional, Ele nos explica como que nós funcionamos. Eu sou assim, você também. Nós só queremos abençoar e recompensar aonde nós damos valor, aonde nós percebemos merecimento. Eu gosto muito de pregar sobre a graça de Deus, mas não é muito fácil para mim ser um agente dessa graça frequentemente. Eu chego para os meus filhos e falo, vocês querem receber presente? Tem que passar de ano. Vocês têm que merecer. E deixa eu te falar, isso é bom. Eu espero que eles ouçam isso. Você que é pai, claro, a gente quer que eles entendam que certas coisas na vida só vão ser conquistadas se a gente se esforçar. Não entenda isso errado. Mas a maneira como Deus nos olha é muito diferente. E Ele fala, filho, se você passar de ano, ou não passar de ano, o presente já está aqui. Já é seu. E ninguém vai poder tirar de você. Se você fizer por merecer, ou não fizer por merecer, não tem nada a ver, porque você vai ser sempre meu filho. Se você tem filhos, você sabe um pouquinho do que eu estou falando. A gente faz isso, a gente faz a nossa equação, a nossa matemática, e diz, se merecer, vai ganhar. Se fizer, eu já fiz isso com meus filhos esse ano. Eu vou dar um negócio legal para você, mas no primeiro bimestre, no segundo bimestre, eu quero nota boa. Ano passado o negócio foi complicado. Então, nós vamos garantir agora no início, para ficar mais fácil depois. Eu prometi, eu não sei se isso está surtindo algum efeito neles, eu espero que sim, mas isso tem o seu lugar. Mas Deus, entenda, se é um presente, e a vida cristã vai se resumir nisso, no dom, no presente que Deus nos deu. Se é um presente, ouça o que eu vou te falar, não pode ser merecido. Se você um dia ganhou um presente, a melhor frase para você dizer em seguida é, eu não mereço, porque realmente não merece. Porque se merecer não é presente, é um salário, é um prêmio ou qualquer outra coisa. Mas se é um presente que foi dado a você, eu não mereço, é verdade, não merece. Mas ainda assim é seu. Alguém resolveu, escolheu, decidiu te dar. E você pode ficar com ele se quiser.
No momento em que você faz alguma coisa para merecer aquele presente, ele deixa de ser um presente. No momento em que cristãos, no momento em que pessoas, homens e mulheres, crentes ou não, cristãos ou não, no momento em que eles querem merecer o que Deus deu de graça, isso deixa de ser um dom, deixa de ser um presente. Em Efésios, no capítulo 2, diz assim: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. E ele continua dizendo, não de obras, ou seja, não é por alguma coisa que você fez, para que ninguém se glorie, ou para que ninguém diga que fez por merecer. Eu fiz por merecer. Talvez tenha aqui hoje pessoas que um dia entraram numa igreja e não quiseram voltar mais. Talvez tenha pessoas aqui hoje que estão vindo pela primeira vez meio ressabiado com esse negócio. Vocês estão pensando, André, o que você está falando faz até sentido, mas eu não sei se eu entro nessa não. Mas uma coisa que a gente vai ver frequentemente são pessoas que não querem nunca mais pisar na igreja cristã, seja ela qual for, na igreja evangélica, porque se encontraram com esses filhos mais velhos, se encontraram todos arrebentados, todos feridos pelo que a vida fez, e chegaram, e a gente celebrou a sua chegada, o seu retorno, seja o que for, mas na medida que o tempo passou, alguém chegou para você e olhou para você e falou, olha só, você tem que fazer por merecer, você não merece. Ou você teve essa impressão, sem que ninguém falasse nada, você teve a impressão, eu nunca vou merecer. Há pessoas que estão ainda tentando vencer um vício, e pensam, já que eu não consigo, para que eu vou continuar? Para que eu vou tentar? Essas pessoas são muito melhores do que eu nunca vou me encaixar nisso. Eu não mereço. E Deus fez tudo o que Ele fez pensando em você, não porque você merecia ou não. A Bíblia diz que Ele fez tudo o que Ele fez, nos amando, sacrificando o Seu Filho para nos salvar, sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, Ele não olhou para você e falou assim, vamos ver como é que você se comporta. Se você fizer o que é certo e passar de ano, você vai ganhar um prêmio. Não. Ele chegou para mim, para você e falou, eu te dou vida eterna. É um presente que você tem agora. Mas, Senhor, eu não mereço, é verdade. E vai se passar alguns anos, e você sempre vai ser assombrado por isso. E daqui a 10 anos você vai olhar para a sua vida e vai falar, meu Deus, eu ainda não consegui corrigir esse problema. E você vai dizer, eu não mereço o que Deus fez por mim. Mas enquanto você continuar pensando sobre merecimento, você vai cair numa depressão, num mal-estar, você vai se afastar. Porque não tem nada a ver com merecimento, não tem nada a ver com se você é digno ou não é, não tem nada a ver se você merece ou não. Tem apenas a ver com o que eu decidi fazer. É só Ele. Não tem nada a ver contigo. É só Ele. Sempre foi Ele. Sempre vai ser só Ele. Isso é graça de Deus. É Ele amando você muito mais do que qualquer pessoa poderia merecer. Você conhece a história do filho pródigo? Ela não é doida. Ela pode ser linda, ela pode ser romântica, mas ela não faz sentido na nossa mente. A Bíblia diz que essa história termina com uma grande festa. Mas agora Jesus tem que encarar aqueles homens de novo que perguntaram, por que você, em vez de, na hora de escolher a mesa, escolheu essa? Por que você sentou com as piores pessoas? Porque eu não posso negar quem eu sou. Eu sou a graça de Deus. Se você acredita que merece Jesus, então você não vai ter Ele sentado com você. Mas se você acredita que você não o merece de jeito nenhum, Ele está agora na sua mesa com você. Porque quem acha que merece, não precisa de um Salvador. Mas quem está convicto, convencido de que não merece, esse sabe que está naufragando e precisa de um Salvador. Eu oro para que, se você hoje entrou aqui nesse lugar e descobriu, antes de entrar talvez, que você precisa de um Salvador,
que Ele está bem aí do seu lado, que Ele está com você. Eu ouvi essa semana uma ilustração interessante que um pai contou para o seu filho. Ele falou: filho, se a gente mergulhar do barco, ele estava num barco, e a gente for nadando em direção à praia, e você for mais rápido do que eu, e eu tiver 500 metros, e você tiver 50 metros de chegar na areia, ainda assim tem pessoas que morrem antes de alcançar. Então não interessa se eu estou a 500 metros de distância e você a 50, nós dois podemos morrer. Nós dois precisamos de um Salvador. Então há pessoas que já estão lá na frente, que já conquistaram muito, mas não vão conseguir chegar se Jesus, o Salvador, não entrar em ação. Há pessoas que estão lá atrás, que começaram agora, que não deram sequer um passo, que não sabem nem como falar propriamente, mas precisam do mesmíssimo Salvador. Até onde você consegue nadar, seja até onde for, sempre vai ficar faltando, mas o que ficou faltando, o nosso Salvador preenche para nós completamente. Amém, querido? Eu oro para que você receba isso no seu coração. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos?